frontal o porquê que foi. Beleza, aí eu lembro que a gente estava dormindo nesse local, todo mundo dormia junto, né? Entrava na cabana, todo mundo dormia junto. E eu comecei a ouvir uns gritos, né? Comecei a ouvir os gritos, acordei preocupado, né? Comecei a ouvir os gritos. Minha barraca era um pouco afastada, né? Para ter mais privacidade, né? Tinha algumas mais antes, porque nesse local, quando as pessoas que eu vi, quanto mais idoso eram as pessoas, eles ficavam mais perto do central. Que aí um se ajudava e os casais mais jovens eles ficavam meio afastados. E de repente eu acordei, quando eu abri, eu vi que lá o centro mesmo, lá da barraca, tinha muito fogo, né? Fogo, gritos. Eu lembro que eu levantei, né? Já pus uma vestimenta lá e tal, e peguei uma espécie era tanto a minha arma de se defender, como era a arma de caçar. Era uma espécie de machado grande. Peguei, consegui me vestir e falei para minha esposa e filhos, né? Para eles ficarem aqui, que eu ia lá e depois voltaria, que ia ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei nesse local, eu vi que estava sendo atacado, né? Tinha muita gente já morta no chão, outras pessoas lutando, se defendendo, né? Aquela coisa, e lembro que eu lutei, né? Uma cena assim que a gente não consegue explicar porque era muito forte, né? Matei algumas pessoas, matei alguns e tal. E beleza, aí quando eu por mim, né, que eu achava que eu já tinha, eles já tinham esse pessoal que veio atacar, era um pessoal que estava com uma vestimenta bem como se fosse uma armadura, e algumas de tecidos. E alguns tinham um capacete também meio que metálico, né? Assim, e eles tinham uma linguagem diferente da nossa. Percebia que era uma linguagem diferente da nossa. Era como isso eu nunca contei, né? Era como se eu tivesse ouvindo alguém falar em meio que italiano misturado com algo mais enrolado ainda, sabe? Que não era diferente da minha língua. Era diferente, eu sabia que era diferente da minha língua porque eu estava ouvindo eles gritando ali, era algo meio misturado como se fosse italiano ali, algo que a gente não conseguia entender. E beleza. Aí, quando eu voltei, eu já vi que já tinham, de longe eu consegui ver que eles já tinham entrado na barraca e tal. Eu entrei, não vi nada. Quando eu fui de longe, eu vi minha esposa gritando. Ela estava sendo levada, né? Tanto ela quanto os meus filhos e outras pessoas. Ela conseguiu me ver vindo e eu vi ela gritando. E foi quando eu fui atrás, né, para ver se conseguia alcançá-los. E dois desses soldados, eles me viram indo, né? E um falou, não, você pode ir que eu vou, meio que assim, né? Aí ele veio pro meu rumo. Ele veio pro meu rumo e me derrubou do cavalo e a gente começou a lutar. Como eu já estava assim, eu lembro que eu estava ferido, tava com vários ferimentos no corpo, né? Depois de uma luta ou outra, eu caí. Quando eu caí, esse soldado, ele enfiou a arma aqui, né, veio do peito e abriu aqui o meu estômago e eu senti na hora, né? Na hora que ele fez esse movimento, eu lembrei do meu acidente, da cirurgia que abriu ali, e eu tenho uma cicatriz bem grande, né, no abdômen, né? E é estranho que parece que esse momento aí foi uma cicatriz ali que veio que eu consegui lembrar do acidente. É no mesmo lugar que ele me cortou, é o mesmo lugar da cicatriz. É muito estranho. E quando ele fez isso ali, quando eu lembro que eu só olhei para longe, né, e fiz assim, e minha esposa também, ela fez assim, como se a gente quisesse alcançar. A partir daquele momento eu vi que eu não conseguiria mais, eu não veria mais minha família novamente, e daquele momento ali eu senti ali que a minha vida tinha acabado. Mas eu não consigo esquecer do rosto do soldado que me atacou e me matou. Aquela cena ficou marcado na minha mente, sabe? Porque foi a última coisa, depois daquilo dali, foi a última coisa, a última cena que eu vi dele enfiando a espada. E foi isso, né?